Bom, gente, então boa tarde, né? Muito bom estar aqui com pessoas tão alegres, né? Contentes, porque essa é uma característica do espírita. Já viram algum espírita ser carrancudo? Né? Nós temos que ser felizes, alegres. E um modelo que a gente tem, que tão recentemente esteve conosco, é o nosso querido Chico. Chico era alegre, feliz, sorridente, autêntico mineirinho, né? Contava seus causos, né? E nós temos que ser assim, alegres, porque nós estamos num caminho que nos ensina uma maneira de sermos felizes. Mesmo Jesus nos dizendo que a felicidade não é neste mundo, mas nós podemos ter essa felicidade relativa, temos que buscar. E onde essa felicidade está? Ela está dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver cada vez essa felicidade e sermos felizes, sermos alegres. É uma característica da doutrina espírita. Bom, então o que nos cabe hoje, né, é um assunto muito interessante para todos nós espíritas, por falar, né, de um ser dessa grandiosidade que é o Dr. Bezerra de Menezes e o nosso Kardec brasileiro, né? Como tantos outros falam. E muito nos emociona, porque ontem foi o dia do médico, né? E Dr. Bezerra é um médico, né? Continua sendo esse grande médico, não somente dos pobres, como é chamado. Na verdade, foi colocado dessa forma porque ele atendia uma população paupérrima, que a gente observa hoje, né, no nosso mundo atual, a dificuldade dos povos, né, mais pobres ter essa eficácia dentro da medicina. Né? A gente vê os nossos hospitais públicos, como estão, as necessidades, né? E aqueles jovens, né, hoje, que eles estão nessa caminhada de buscar a medicina, a gente vê a evolução. Quando nós, por hábito, repetimos palavras que mas o mundo de hoje é muito pior do que antes. Não é, gente. Não é. Existe a lei do progresso e nós estamos progredindo. Há pessoas, há espíritos que ainda vão precisar retornar a um planeta de provas e expiações? Sim. E se nós, que nos caracterizamos como espíritas, se nós não cuidarmos, nós retornaremos. Então nós precisamos lutar contra nós mesmos, né? Porque o mal está em nós, para que nós possamos evoluir e conquistar um mundo de regeneração. Senão nós vamos deixar de pertencer a esse planeta de regeneração. Então nós precisamos, como diz o Dr. Bezerra, ter urgência com a nossa mudança, com a nossa transformação. Né? E Dr. Bezerra, nós falamos que médico, né, militar, escritor, jornalista e político. E não foi corrupto, tá, gente? Ele é o nosso modelo que nós temos que ter fé, confiança, de que muitos que ainda virão, que já estão, né, se aproximando desse planeta, irão caminhar braços de lado, né, com o Dr. Bezerra, dando esse exemplo de um político honesto, que pode sim, né? Alguém pode ir passando e não esquecer. E a gente não tem como falar de Dr. Bezerra sem falar de Zaqueu. Né? Zaqueu, como muitos de vocês já devem conhecer, era um publicano, rico. E o que ele era? Cobrador de impostos. E nós gostamos de de pagar imposto? Não. Ninguém gosta, né, gente? Mas até não hoje. Né? Não devia deixar de gostar, só porque a gente não é bem servido. Pois é. Né? Então, ele era mal visto.
Ninguém gostava dele. Como a gente não gosta, né, daqueles que cobram os impostos. Que não, na verdade, nós não gostamos da forma que é utilizado. O problema não é o imposto. Se o imposto fosse usado da maneira correta. Então, assim, mas aí, Amélia Rodrigues, no livro Primícias de um Reino, ela conta a história de Zaqueu de uma outra forma. Né? Como ela tem uma forma poética de falar, resumindo, ela diz que Zaqueu, naquela época, ele já era um homem bom. Então, ele tinha uma profissão que ele tinha que seguir, né? E aí, nessa passagem, Lucas narra, né, esse encontro de Zaqueu com Jesus. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguiu devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Né? E a gente vê, depois Dr. Bezerra nasce no Ceará, né? E a gente conhece, né, a população nordestina, que eles, alguns têm, eu sou, né, olha o meu tamanho. Né? Então, assim, Zaqueu não tinha uma altura o suficiente para visualizar Jesus como ele gostaria de fazer. E então, mas aqui nós temos uma palavra que caracteriza muito Zaqueu e que nós temos que trazer também para nós, que é a questão da nossa vontade, do nosso desejo. Ali ele fala, o qual desejoso de ver Jesus. Ele tinha vontade de conhecer Jesus, porque ele já ouvira falar daquele meio nazareno. Então ele tinha, e era um homem muito inteligente, né, prático nas suas decisões. O que ele faz? Pode passar o vídeo. Ele, para visualizar Jesus como ele gostaria, né, então ele fala, por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver. Sicômoro era uma árvore muito baixinha. Tá? Então ele sobe. Era uma figueira brava, né? Que poucos conseguiam subir. Então Zaqueu vai se arranhando todo e consegue subir e visualizar Jesus de uma forma mais ampla. Porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar. E vendo-o, disse-lhe, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. E aí nós perguntamos, né? Tem muita mudança daquela época de Jesus para hoje? Mesmo nós andando lentamente, né, na lei de progresso, houve uma mudança sim. Mas olha o que ele fala, né? Que alguns murmuravam a postura de Jesus. Quando Jesus pede que ele descesse da árvore, porque hoje, né, naquele momento, ele se hospedaria na casa de Zaqueu. E aqueles que murmuravam não foram aquela população que estava à sua volta, foram os seus discípulos. E aí dá para a gente entender que os seus discípulos eram homens como nós somos, imperfeitos, mas que Jesus escolhera e conhecia cada característica daqueles. E aí, dentro da história do cristianismo, nós vamos ver o quanto aqueles espíritos que foram escolhidos por Jesus deram a vida muitas e muitas vezes por ele. Então, a pergunta que nós nos fazemos, quantas vezes nós estamos dispostos a dar a vida por Jesus? Então, aqui a gente vê um momento muito importante que quando Lucas fala que Jesus, né, que estende um olhar generoso
para com Zaqueu. Será que Jesus não conhecia Zaqueu? Será que aquele encontro foi casual? A gente já sabe que o acaso não existe. Jesus sabia que aquele homem, aquele espírito, estava predispostos a segui-lo. Então ele olha, porque imagina quantos homens, né, subiram em lugares mais altos para poder ver Jesus e, no entanto, não tiveram esse diálogo com Cristo. Então Jesus estende aquele olhar generoso, né, para com aquele homem, e sem julgamento. Jesus não falou: olha, você é um publicano, você colhe os impostos de pessoas, né, que não têm nada. Não, ele simplesmente vai à casa de Zaqueu. E naquele dia Jesus profere a parábola dos talentos. Pela primeira vez, Jesus fala da parábola dos talentos na casa de Zaqueu. Então, é uma coisa que serve para nós, né? Nós que temos um olhar ainda muito preconceituoso, por mais que nós falamos assim: ah, mas eu não sou preconceituosa. Nós somos. Existe ainda dentro de nós esse ranço, e que nós precisamos nos desvencilhar a cada dia, lutar a cada dia para vencer, né, esses vícios morais que nós temos dentro de nós. E nós ainda temos o preconceito, né? Então, esse ensinamento, são vários ensinamentos que Jesus fala, né, nessa parábola, nesse encontro. Vocês estão passando os slides, gente, senão vocês não vão acompanhar. Não passa. Estamos no slide 4. Isso. Então, entretanto, continuando, né, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Outra reflexão para nós. Quantas vezes estamos dispostos a reconhecer os nossos erros e consertá-los? Porque nós erramos. Isso nós já temos consciência de que nós erramos. Mas nós já temos disposição para consertar o erro? Ele teve disposição. E disse a Jesus: olha, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, se causei dano a alguém. E aí é nessa passagem que a gente recorda a Amélia Rodrigues quando ela narra essa parábola, falando que Zaqueu, naquela época, às madrugadas, ele saía com uma carruagem sua, cheios de medicamentos, de alimentos, e ia aos encontros dos pobres. Ele como coletor de impostos. Ele já era um homem bom. E aí Dr. Bezerra, nessa encarnação, como Dr. Bezerra, ele nos diz: olha, se queres ser bom amanhã, comece agora. Porque a natureza não dá saltos. Então, se eu ficar sonhando ser bom amanhã, como é que eu vou conseguir ser se eu não praticar? Então, eu tenho que começar agora. Ah, é fácil? Não. Mas seguir Jesus, gente, não é fácil. Não é fácil. Continuando, então, ele diz: e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus fala da casa, né, que aquela casa encontrou a salvação, que casa será que Jesus estava se referindo? Será que é essa casa de tijolos, né, de cimento? Ou será a casa mental de cada um de nós? Porque isso é muito importante. Nós sabemos que Jesus nada falara de matéria, de materialismo. Jesus, ele aprofundava a espiritualidade que há em nós. Então nós temos que sair do pé da letra
tá? E interpretar o Evangelho de Jesus, trazer para o nosso hoje. Não ficar naquela época. É trazer a linguagem. Porque ele falava para um povo que tinha a linguagem do hebreu, do aramaico, tá? E de tantos outros. E a gente vai ver o significado das palavras mudam muito. Por isso que é importante, quando a gente for estudar, ler a Bíblia, não ficar ao pé da letra. Busca a interpretação, o que Jesus quis falar naquele momento para aquele povo. Né? Porque senão a gente fica sem entender, não tem sentido. Né? Então Zaqueu não somente abre, né, a sua casa, o seu espaço, o seu ambiente material, mas como ele também predispõe a sua casa mental. E ele então se deixa livre, ele se liberta, né, daquela prisão que nós ainda temos do preconceito e do comodismo, porque nós somos acomodados. Agora há pouco nós falávamos, né, de ir à luta, de ter coragem. Se nós ficarmos esperando as coisas acontecerem de uma forma sem luta, não vai acontecer. Nós temos que lutar. Como Paulo de Tarso fala, caindo, sangrando os joelhos, levantando, continuando a caminhada. Então aqui, né, nós podemos entender esse espírito de transformação de Zaqueu. E é uma grande lição que ele deixa para todos nós. Podem passar. Isso é legal aí, Bela. Então, a gente vai começar, né, a trazer Dr. Bezerra, sair de Zaqueu. Mas a história de Zaqueu é belíssima. Se vocês puderem, depois dê uma lida na Amélia Rodrigues, que ela fala de uma forma muito interessante. E aí Humberto de Campos, não sei se vocês já leram esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem aqui, né? Tem aqui na biblioteca. E que está um pouco desacreditado. Vocês já ouviram? Só eu escuto isso. Como assim, né? Como é que o Brasil é a pátria do Evangelho? Como assim? Onde está acontecendo tantas coisas absurdas, tanto sofrimento, tantas dores. E uma pergunta: vocês acreditam que não vai acontecer coisas piores ainda? Não quero deixar ninguém triste, mas nós precisamos nos preparar, porque nós estamos realmente nessa transição. A tão sonhada, né, planeta de regeneração, ele vai acontecer, independente da nossa vontade, vai aparecer. Mas para que nós possamos habitar esse planeta, nós temos que ainda sangrar muito os joelhos, né? Desenvolver muito a nossa fé, que está aqui inerte, mas que existe, e nós podemos desenvolver. Né? Acreditar que surgirão políticos honestos, né? Pessoas dignas, médicos honestos, como o nosso querido Dr. Bezerra. Então a gente precisa confiar. E olha só, nós estamos aqui numa sala, acho que eu sou a mais cascuda, né? Cheia de jovens. É a nossa esperança. É a nossa esperança de honestidade, de coragem, né? De luta. Então, assim, nós ainda vamos passar por coisas assim absurdas, que hoje a gente não se surpreende mais. Olha que loucura! Acontece uma coisa assim e a gente fica espantado, mas já não é surpresa, né? Aquela coisa, meu Deus, não, tudo é possível. Mas nós temos que lutar contra tudo isso. E assim, cada um faz o seu. A luta, ela é individual. E nós vamos conseguir. Né? Então, Humberto de Campos nos fala dessa reunião no mundo espiritual, né, que tinha encerrado aquela triste missão de Bonaparte, né, Napoleão Bonaparte. Vocês conhecem a história dele, sabe? Né, que ele veio realmente com um propósito muito bom, um espírito bastante, né, elevado, mas que fracassou. Entendeu errado. Entendeu errado a sua mensagem. E assim, às vezes isso também acontece conosco, nós entendemos errado a mensagem.
E aí, então, acontecia, né, essa retirada de Bonaparte, e aí Jesus, então, olha como nós não estamos sozinhos. Dr. Bezerra, ele já não precisava, se ele não quisesse, retornar à pátria, né, aqui à Terra. Vocês já leram Transição Planetária? Não. Tem uma trilogia do Filomeno. Transição Planetária, Perturbações Espirituais e, se eu não me engano, A Nova Era. Amanhecer de uma Nova Era. Né? Esses 3 livros, no Transição, eles já estão tratando de espíritos que retornarão, né, à Terra, que não precisariam mais retornar. Como? São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Joana de Ângeles, né? Já viram uma fofoca espírita? Espírita não fofoca, só divulga, né? E que assim, né? Aquela mesma do Chico e Emmanuel. Sim. Assim que Chico desencarnar, Emmanuel reencarna. E aí, assim, a gente já sabia que mesmo Chico encarnado, Emmanuel já tinha reencarnado em São Paulo, já tinha 12 anos. Olha que loucura, né, gente? E assim falam do Divaldo, né? Falei, o pessoal tá doido pra matar Divaldo pra Joana. Então, e Divaldo tá aí, firme e forte. E aí ele... Enverga, mas não quebra. E aí então, né, estão reunindo esses espíritos. Olha a dificuldade que é. Esse livro, Transição Planetária, ele vai falar sobre aquela tsunami que aconteceu, né? E fala das características daqueles espíritos, todos eles envolvidos, e por que daquela morte coletiva. É um livro, não vou contar tudo para vocês lerem. Mas é interessante porque lá eles já estão trabalhando todos esses espíritos que estão para reencarnar. E olha que loucura! Muitos de nós ficam felizes em saber que São Francisco vai retornar, né? Santo Agostinho. E aí, gente, sabe por que eles vão retornar? Porque nós não estamos dando conta. Porque ao invés de nós progredirmos, nós estamos, parando. E precisam esses espíritos, imagina, quanto tempo Jesus precisou, adensando o seu perispírito para reencarnar. Esses espíritos não são espíritos puros como Jesus, mas são espíritos bastante evoluídos, que é um sofrimento para eles vir para uma planetinha desse, né? Conviver com um povinho desse. Então, muito diz assim, ai, que bom, né, que está vindo São Francisco de Assis. Gente, que bom seria se eles não precisassem vir, se nós estivéssemos aí acompanhando o progresso, né? Então, esses 3 livros, e o segundo, o Dr. Bezerra vai falar sobre as obsessões nas casas espíritas, né, que passam assim, a gente está vendo, né? Está sendo mostrado. Então, nós temos que vigiar bastante. E são 3 livros muito bons para a gente estudar. E aí, a vinda de Bezerra de Menezes ao Brasil, né? Olha a mensagem que Ismael nos traz, quando ele diz assim, descerás as lutas. Isso ele está falando para o Dr. Bezerra, né? Lá naquela grande assembleia, onde muitos espíritos, Jesus, seus ministros reunidos ali para trazer a notícia, dizendo que o Dr. Bezerra voltaria. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no Brasil. Arregimentarás, né? Juntará todos os elementos dispersos, elementos separados, que é o que nós vivemos hoje, com dedicação de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E aí, uma grande assembleia reunida por Jesus, descera, né, à terra. Olha que muitos espíritos, não foi somente para o Brasil, veio o Dr. Bezerra para o Brasil, mas em todos os países desceram espíritos nessa incumbência, nessa mesma que o Dr. Bezerra trouxera, né?
de reunir. E aí, essa tarefa, né, de organizar, de compilar o Evangelho de Jesus. Porque quando a gente observa os ensinamentos dele, onde o Evangelho surgiu? Onde Jesus nasceu? Lá para a Palestina. E o que Jesus fez com as mãos do nosso querido mestre leonês, através de Kardec? Trouxe para nós a doutrina espírita. Porque lá na França, Kardec não é conhecido. O túmulo dele é visitado por brasileiros. É uma fila assim gigantesca, né? Mas de brasileiros. E então foram, né? Desceram vários espíritos iluminados, como o Dr. Bezerra, em vários países, em todo o planeta, para dar essa unificação e trazer. Então, o Evangelho de Jesus, né, foi transplantado para de onde? Da Palestina para a pátria do Cruzeiro, para cá. Pátria, né, que a gente fala do Evangelho, né, que é o Brasil. E é o Brasil, gente. Por mais que nós, né, não aceitemos essa condição de ver irmãos nossos, tão inferiores ainda, praticando o mal de uma forma tão cruel, né, sem amor, sem compaixão, mas existem muitos espíritos bons nessa pátria, nesse nosso Brasil. E nós temos que ser esses pontos de fixação do Evangelho que ele trouxe para nós. Nós temos que corresponder a essa mensagem que Kardec nos traz, para que nós possamos ter força. Todos vocês viram, assistiram o filme, né? Então, aquilo é uma síntese da vida de Kardec. E então, a luta, ainda Ismael falando, né? A luta vai ser grande. Considera que receberá a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia um divino silêncio de uma voz terna, exclamou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Luminosidade e aromas inundaram a atmosfera. Essa fala de Ismael. Quando a gente fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vocês conhecem, né, povos mais fraternos, mesmo diante de tantas coisas ruins que acontecem, mas nós somos fraternos. Com certeza. Agora, a gente passou um mês fora e a gente chamou muito a atenção nossa, desculpa interromper, é que muitos países são muito desenvolvidos, o povo é muito educado, mas não é solidário. São frios, né? Nós somos pessoas calorosas, né? Então, assim, quando a gente observa essa frieza de coração nos outros países, por mais que exista uma educação, a gente vê o Japão, e um índice de suicídio gigantesco. Então, isso indica o quê? Então, quando nossa irmã falou da questão do amor ao próximo, né? De amar o outro, amar a Deus acima de tudo. Mas como eu vou amar ao Pai se eu não amo meu irmão? Se eu não amo a mim mesmo? Então, isso significa o quê? Que eu preciso, né, me desvencilhar, pouco a pouco, do egoísmo, do orgulho, para que eu possa acessar essa virtude que há em mim e disponibilizar ao próximo, que é o amor, o sentimento do amor e da caridade. E a gente só começa realmente a amar o próximo quando nós aprendemos a ser caridosos. Porque é um caminho que a gente faz. Ninguém diz assim, ah, eu amo, né? Assim do nada. Não, vai ser uma convivência, vai ser uma troca e a gente vai aprendendo a amar. E nós somos. Por isso, né, nós temos aí essa plantinha na nossa pátria do Evangelho e ela será assim. Será o coração do mundo pátria do Evangelho. A gente vê pelas nossas crianças de hoje.
as nossas crianças de hoje, elas são muito diferentes de nós. Hoje, a minha filha falou assim, mãe, eu estava conversando, tem 7 anos, eu estava conversando com uma coleguinha no colégio, e uma outra colega estava zoando porque ela tem 2 mães. Ó. E aí eu falei, tá, e o que que tem isso? Então, eu falei para ele, o que que tem você ter 2 mães? É muito bom você ter 2 mães, 2 pais. E aí eu falei assim, olha gente, olha a geração nova. Né? Então, assim, eles já estão aprendendo a se libertar dessa doença que é o preconceito. E respeitar o próximo. Isso não interfere em nada na minha vida. As escolhas, né, que os nossos irmãos fazem não interferem na minha vida. O que interfere na minha vida é a minha postura comigo mesmo. Então, quanto mais nós educarmos os nossos filhos, mostrando o respeito que ele tem que ter com o próximo, diferente de raça, de cor, de sexo, religião, é o que nós podemos dar nesse momento, para que depois, mais à frente, eles não sofram. E nós também não soframos, porque nós sofremos esse preconceito. E nós estamos aprendendo, e nós seremos sim, gente. Então vamos pular a página. E aí então vem Dr. Bezerra nascer no Ceará, gente. Meu vizinho, tá? Que eu sou piauiense. Pena que nós nascemos tão, né? Tanto tempo depois. De época. Não é? Então, dia 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael que vinha cumprir no Brasil elevada missão. Poxa, mas por que nascer, né, tão longe, no Nordeste? Hoje o Nordeste é maravilhoso, mas a gente vê ainda o quanto são preconceituosos. Eu tenho mais 3 irmãos, né? E há 4 anos atrás meu pai desencarnou. E ontem eu estava falando isso com meu marido. O quanto eu vi uma mudança da minha mãe, através da dor, através do sofrimento. Porque, infelizmente, nós só aprendemos dessa forma. Chico fala que nós só temos um caminho. Eu falo Chico, né? Muita intimidade. Francisco Cândido Xavier. Ele fala que nós só temos um caminho para aprender a evoluir. É através da água, vocês sabem? Uhum. Ou a água do suor, do trabalho, ou das lágrimas. E isso que a gente tem. E aí, então, eu fico observando, porque a gente vê que são totalmente preconceituosos com tudo. Mas hoje existe uma mudança, porque são eles. São os jovens, são as crianças que estão mostrando, educando os seus pais. Né? Trazendo uma nova visão de uma vida, complementando uma saúde mental, gente, porque o preconceito é uma doença. Então, nasce Dr. Bezerra no Riacho do Sangue. Sabe por que se chama Riacho do Sangue? Porque ali era uma redondeza onde existiam várias fazendas. Muitos coronéis, e havia muita matança. Então eles pegavam os corpos e jogavam naquele riacho, e a água tinha a cor do sangue, era vermelha, por isso se chama Riacho do Sangue. Hoje já mudou, né? Graças a Deus, Jaguaratetama, né? Uma coisa assim. E aí é interessante que quando eu lembrei que quando o Dr. Bezerra, ele encontra com o Bittencourt Sampaio, ele já estava estudando para medicina, né, já era médico, e aí ele pede para que, Bittencourt Sampaio pede para que eles se especializassem em homeopatia. E o Dr. Bezerra, mas eu não sei nada de homeopatia, o que é isso? Né? E aí, olha só, gente, o quanto nós temos que emitir o nosso desejo, né? E plasmar essa vontade nossa do bem, porque vai acontecer. Pensamento não é matéria?
Então precisa se materializar. E aí o que acontece? O Dr. Bezerra, ele vai para uma reunião e o nosso irmão Frederico Júnior, que era médium, recebe uma mensagem de quem? De Santo Agostinho, falando para que ele realmente se dedicasse à homeopatia, porque a homeopatia viria para trazer uma transformação para o Rio de Janeiro, naquela época. E hoje realmente a gente vê quantos estão aí, né, sobre a homeopatia, estudando. Porque trata de quê? Trata da alma, do interior. Né? E aí ele vai e fala, mas como, né, sem dinheiro? E aí vocês conhecem a história que falam que materializaram um aluno que tinha dificuldades em matemática para o Dr. Bezerra ensinar? Não. Não? Então, ele ficou assustado porque ele realmente não tinha recursos financeiros, né? E já era médico. E como eu vou estudar homeopatia? Isso requer recursos financeiros e ele não tinha. Aí Santo Agostinho virou e falou assim, olha, nós vamos te ajudar. O Dr. Bezerra foi para casa e tudo. O que aconteceu? Bateram na porta dele, né, uma certa hora da noite. Era um jovem que tinha muita dificuldade em matemática e queria que o Dr. Bezerra lhe explicasse algumas fórmulas na matemática. E ele disse assim, meu Deus, mas eu também não sou muito bom em matemática, né? E aí a história conta que o Dr. Bezerra passou noites debruçado, estudando matemática, aquelas coisas todas, né? Para o outro dia. Cadê que o aluno nunca apareceu? Só que ele pagou antes a aula. E exatamente o valor que ele necessitava para pagar o curso de homeopatia. Tá vendo que a gente tem que confiar? Né? Então o aluno nunca mais... E eles falam na história, né, que eles eram um espírito. Era um espírito, né? Mas encarnado. Através da intuição, né, eles intuíram aquele rapaz a procurar e bateram lá na porta. Lembram da questão 459 do Livro dos Espíritos? Influências espíritos, né, na nossa vida, dia a dia. Que de ordinário são eles que nos dirigem. Ou seja, nós somos o tempo todo, né, intuídos, dirigidos pela espiritualidade. Cabe a nós escolher que frequência, que vibração nós queremos. Se queremos os espíritos zombeteiros, vamos ter. Se queremos os espíritos bons, protetores, vamos ter conosco. Vai depender da nossa postura. Né? Então, assim, é só para a gente dizer que quando nós estamos dispostos a lutar, as coisas acontecem. E a decisão ao espiritismo. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, estão com calor, gente? Ó, espírito não sente nem frio nem calor, tá? Eu tô aqui ainda, olhar pra cá. Só quando estão no umbral, ai que calor. Esse ar tá dando vazão. Esse ar não tá. Gente, mas tá tão frio, né? É porque tem muita gente a calor humano. Calor humano, esquema. Mas vamos nos preparar para o verão. Ah, então, gente, não tem... Então, gente, então aí a sua adesão. E é uma reflexão para nós, né? Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade, enchia o salão de honra da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emocionado e atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que em longa locução proclamava aos quatro ventos a sua adesão ao espiritismo. E quando aconteceu aquilo, foi a mesma coisa que aconteceu com Kardec. Enquanto ele era um cientista, né, ali todo envaidecido, naquela roda daquela sociedade hipócrita, né, ele era o... Recebido. Sim. Depois que ele começa, né, com aquelas meninas médiums a descobrir os fenômenos,
todos se afastaram. O mesmo aconteceu com o Dr. Bezerra. O mesmo acontece conosco. Quantos amigos deixam, né, de estar conosco porque nós escolhemos estar aqui nesse momento? Ah, mas como? Ah, é muito melhor se nós estivéssemos lá embaixo, né, bebendo chopinho, que não tem nada de errado, tá, gente? Nos divertindo na praia. Tudo isso faz parte. Mas são escolhas nossas que nós já podemos fazer. É uma hora que a gente tem para entrar em contato com os amigos espirituais. Ou vocês acham que aqui eles não estão? Claro que estão. Então nós estamos rodeados por eles. Nós estamos sendo observados por eles. E eles aproveitam desse calor humano nosso para quê? Juntar os nossos fluidos e levar aos lugares mais necessitados. Esse momento nós estamos doando ectoplasma para as curas que virão, para espalhar por essa redondeza. Quantos irmãos nossos sofrem nesse momento, aqui perto de nós? E às vezes a gente não pensa, né? Ah, mas eu não vou ao centro hoje, está muito calor, está muito frio. Não, a gente tem que ir com calor, com frio, para acontecer, né, esse momento. É a melhor reunião de tratamento, de cura, é a reunião pública, é a palestra. Por mais que seja da deusa. Mas é esse momento, essa troca de energia. Então essa reflexão fica para nós quando alguém diz assim, qual é a sua religião? Aí você pensa, né, 1, 2, sou espírita. Bem baixinho, né, a gente diz, eu sou espírita. Porque a gente não faz igual os nossos irmãos evangélicos, né? A gente não anda com um livro de Kardec debaixo do braço. Que não tem nada de errado, você pode andar. Né? O que vai mostrar o que você é, a sua postura cristã, não é a Bíblia, não é todo o Pentateuco, mas é como você se coloca diante da sociedade, diante da família que você vive, né? Diante do bairro que você mora. São esses aspectos que nos mostram o que somos. Então aqui ele diz que ele é espírita. E aí, olha, muitos foram saindo e deixaram o Dr. Bezerra realmente. Só ficaram os bons amigos. Né? Então vem o compromisso. Em 1889, Bezerra de Menezes foi visto como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita. Nesse período iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, nas reuniões públicas das sextas-feiras. Quando, né, fala aqui que ele veio, era o único capaz de superar essas divisões, gente, olha, em 1889, até hoje existe no meio espírita. Impressionante isso, né? Existem vários movimentos que ainda brigam. Um quer mais a ciência, aí outro quer ficar com a parte filosófica, aí o outro briga porque quer ficar com a parte religiosa. E aí o Dr. Bezerra fala assim, né, nesse reformador, ele fala assim, quem quiser ficar, né, com a filosofia, ou a ciência, ou a religião, que fique, cada um fique com a parte que lhe cabe. Mas não precisa brigar, porque na verdade é uma coisa só. O que é religião? É eu me religar com Deus. Quando eu chegar lá, tudo isso que está acontecendo nesse momento vai pesar, porque nós dizemos somos espíritas, né? Mas o que vai pesar realmente é o que eu sou, é a maneira que eu tenho de seguir Jesus, de seguir o Pai. Então ele fala, né, no Reformador, que não importa quem quiser ficar com a ciência, ou com a filosofia, com a religião, mas o que mais importante é o amor. É o amor. Do mais, como diz segundo Paulo, se eu não tiver amor, Não. né? Nada adianta. E aí vem a luta, né, de Dr. Bezerra, depois que ele aceita, né, ser presidente da federação. Bezerra lutou muito para apaziguar as diferenças dentro do meio espírita. E como tinha como objetivo
promover uma liderança que abrigasse todos os espíritas do Brasil. Quanto mais aumentavam as dissensões, né, as desavenças, mais aumentava também seu esforço e trabalho. É algo que serve para nós. Tá? É reunir essas forças, como eles falaram no início, que o Dr. Bezerra veio unificar a doutrina espírita e tentar apaziguar, porque nós vamos ter desavenças. É natural, ainda é coisa nossa, né? De espíritos inferiores que ainda somos. Na falta de pregadores espíritas cristãos, assumiu ele mesmo a função. Iniciou uma sessão semanal na Federação para o estudo de O Livro dos Espíritos, no dia 23 de maio de 1889. Então, ele encontrava ali toda sexta-feira, ele fazia um estudo do Livro dos Espíritos. Gente, sozinho. Lembra do Chico? Chico também fazia isso. Sabe quem assistia? O Brinquinho, que era o cachorro dele. E aí uma vez ele reclamou para Emmanuel: mas Emmanuel, eu estou sozinho aqui, não tem uma alma viva. Aí Emmanuel falou: ó, tem ali, leia alto. Leia alto. E o Brinquinho ficava ali até, né? Então às vezes a gente pensa assim, só tem uma pessoa, né? Eu comecei a fazer palestra em uma casa no Meia, que tinham 2 pessoas, gente. É onde eu vou, eu levo plateia. Eu não sou boba, né? Aí eu e algumas pessoas aí iam comigo. Gente, hoje tem 150 pessoas. Que maravilha. Era um centro pequenininho. Aqui também, na Curicica, naquela comunidade Asa Branca, Lar de Francisco. Era uma salinha desse tamanho. Hoje está um centro gigantesco. A gente já deu palestra para uma pessoa que veio de Maricá. Encarnado. Encarnado, que veio de Maricá até aqui. Tá vendo? Então, assim, as coisas... Eu acho que vale comentar sobre o Evangelho do Lar nesse momento, porque nem todo mundo sim. tem gente espírita em casa. Na minha casa sou só eu. E eu já recebi muita orientação, que mesmo que seja só eu que faça, que faça sozinha, que faça algo. Eu faço sozinha na minha casa. É, de encarnado, né, gente? A gente pensa que faz sozinho. Né? E aos poucos a gente vai convencendo aqueles outros. Porque o que a gente tem que fazer é respeitar o outro. A gente convida, quer ir, meu amor? Ah, não. Tudo bem. Vai chegar o momento dele. Vai chegar. Então, quer participar do Evangelho no Lar? Quer sentar aqui comigo, né? Ah, não quero, tá bom. Mas às vezes fica ali pela sala, ó, Só de ouvindo. bituca. Então, faça. O que a gente não pode é desistir. A gente tem que ir, né? Porque assim, é muito ruim você ir contra, né, a sua vontade aos lugares. Você tem que ir com o seu coração. E tem que deixar aquela pessoa. Mas a gente pode também fazer a nossa parte, que é convidar. A gente não pode obrigar. Né? Que aí a gente já se torna ou chato. Então, é isso aí. Ele conduzia, né, sozinho ali, a maioria das vezes, as suas palestras, né, as suas exposições. Imagina a palestra de Dr. Bezerra, né, gente? Meu Deus, eu viria sozinha, assim. Então, reconstruindo o movimento espírita, né? Com as desavenças, Dias da Cruz, o então presidente da federação, deixou o cargo. Porque houve aquela briga, né? Como acontece em todas as casas espíritas, gente. Né? A briga de poder, de não entender a mensagem de Jesus, de não entender a casa do caminho. Vocês já leram Paulo Estevam? Como que é a casa do caminho? É o nosso modelo de casa espírita. Era uma casinha no caminho. Então todos paravam ali e eram acolhidos, dormiam. E é interessante que eu não sou daquela época, mas aonde eu nasci, nós também fazíamos isso. Hoje acho que a gente não faz mais isso, né? Mas no interior, então às vezes a pessoa... Porque não tem carro, né, gente? Não tinha carro, como naquela época de Jesus. Eles caminhavam, né? Muito tempo para chegar até um determinado lugar. Então eles passavam por pousadas. E a maioria eram casas simples, então ali eles eram acolhidos. Então a Casa do Caminho é um modelo de uma casa espírita. E então, com essas desavenças, né, em 1895, o presidente seguinte, Júlio Leal, também o deixou.
resgatar o cargo vago e a dúvida sobre quem convocar para ocupar a presidência. E aí sobrou para quem? O único nome que surgiu como consenso foi o de Dr. Bezerra de Menezes, que em julho de 1895, um grupo de membros da diretoria da federação bateu a sua porta, porque Dr. Bezerra, ele cansou. Ele estudava, né, sozinho lá, mostrava através das mensagens que vinham de Santo Agostinho, mas as trevas agem, tá, gente? Eles são inteligentíssimos, eles são corajosos. Santo Agostinho, ele nos diz, obrigada, que o bem, ele é tímido, o mal é ousado. Então nós precisamos, né, também sermos ousados no trabalho do bem, porque o mal age. Então a gente tem que aproveitar, aprender, né, a usar dessa capacidade nossa e agir. E aí vem as dificuldades. Bezerra estava cansado, doente, abatido pela dissensão entre os irmãos espíritas. Irmãos espíritas, tá, gente? Não eram irmãos evangélicos, católicos, né, protestantes, eram espíritas. Apesar de todos os argumentos apresentados, não aceitou o convite, com a perspectiva de poder conciliar a grande família espírita em torno do ideal cristão. O venerando ancião prometeu pensar. No dia seguinte, foi como sempre a sessão das sextas-feiras do Grupo Ismael, onde dirigia os trabalhos. Abria os trabalhos, mas parecia aflito, com a cabeça entre as mãos. Depois da prece de abertura, feita por Bittencourt Sampaio, permaneceu na mesma posição. Ele fala, né? Quando por fim se levantou, estava transtornado e ficou assim durante a primeira etapa dos trabalhos. O Dr. Bezerra ficou, né, assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? Com essa gente, que difícil. Que consistia no recebimento das mensagens psicografadas. Ali eles já arrumaram uma reunião mediúnica para receber orientação como resolver aquilo, porque a situação estava difícil. No momento da explanação dos temas evangélicos, Bezerra falou visivelmente emocionado das desavenças do movimento espírita e sobre o convite que havia recebido. Confessou-se fraco para assumir a posição àquela altura dos acontecimentos. Ele ficou meio, né, ali, porque já tinha vivenciado todas aquelas dificuldades. E aí então vem a mensagem de Santo Agostinho. Terminou a explanação pedindo auxílio. Pouco depois, o espírito Agostinho manifestou-se pelo médium Frederico Júnior. Agostinho instruiu que Bezerra tomasse o cargo da presidência e, se pudesse, como elemento conciliador, capaz de unir e erguer a família espírita, prometendo auxiliá-lo em mais esta tarefa. Ou seja, Santo Agostinho diz, vai Bezerra, eu estou contigo, né? Naquela mesma noite, Bezerra de Menezes anunciou aceitar o cargo. Mais uma vez, né, foi convocado ao trabalho árduo, porque era realmente. Né? Vocês já foram à FEB recentemente? Né? Ainda há essas disputas. E há, gente, no movimento espírita há muitas disputas. E a gente tem que, ter realmente, né, aquele talento de emudecer na hora que é preciso, pensar, fazer igual o Dr. Bezerra, botar a mão na cabeça, pedir ajuda e falar. Né? Tem horas que a gente precisa calar, mas a gente precisa continuar. Então ele veio realmente para unificar a família espírita. E aí então vem o seu desencarne, no dia 11 de abril de 1900, na rua de 24 de maio, Bezerra passou suavemente para a vida maior. A cidade agitou-se com o seu desencarne, esteve presente no sepultamento dos médicos dos pobres e prestou-lhe homenagens. Todos aqueles que conheciam o Dr. Bezerra. E não eram só os espíritas, católicos, evangélicos, porque ele atendia a todos. Então, foi uma comemoração, né, ali. E olha, a gente tem 119 anos do desencarne do Dr. Bezerra.
E vocês já ouviram falar daquela história que teve uma outra assembleia, eu não me lembro qual foi o ano, no plano espiritual, que muitos espíritos foram reunidos por Jesus, e Dr. Bezerra era um dos espíritos mais elevados que Maria de Nazaré convoca para que ele subisse, né, a uma esfera mais alta, para que ele fosse ali um trabalhador dela. E aí o que ele fala? Ele pede, através de Celina, que era sua mensageira, para que ele continuasse mais um tempo nessa atmosfera aqui, né? Para que ele pudesse ficar, para nos ajudar, enquanto houvesse uma lágrima, né, no olhar de uma mãe, de um pai, que ele continuaria conosco. Só que isso já se... Aí ele pediu um tempo, ela deu 50 anos. Isso já passou há muito tempo, né? Ah, mas será que a Dr. Bezerra foi embora e esqueceu de nós, né? Claro que não. Mas ele pode, em outra esfera, nos auxiliar. Então, é muito egoísmo nosso querer que ele fique preso e que ele não evolua numa condição melhor, estar com Maria de Nazaré, para ficar aqui ouvindo as nossas... Porque, olha, eu vou te contar, tem gente que vive as calças de Dr. Bezerra, né? Toda hora, mas esquece de seguir o seu modelo de conduta. Então, na espiritualidade, Bezerra foi recebido pelas hortas do bem, com os ouros de amor, os anos de trabalho, como verdadeiro servo do Cristo encarnado na Terra. Transformaram-se em luzes para o seu espírito, conferiram-lhe verdadeiro galardão espiritual. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão. Dr. Bezerra ficou uns 6 meses na cama. Só conseguia movimentar os olhos, nada mais do corpo. Mesmo assim, não deixou de atender. Deixei a cama dele e uma mesinha próxima. E ali muitos iam, conversavam com ele não falava, ele só ouvia, aí ficava um tempinho ali e saíam. Muitos que tinham recursos financeiros pegavam dinheiro e colocavam debaixo do colchão. Só souberam quando ele desencarnou, porque foram tirar o colchão e viram que estava cheio de dinheiro. Estava tudo ali. Estava tudo ali. Então, e outros iam chorar as suas misérias. Outros iam agradecer, outros iam chorar, pedindo. E ele só movimentava os olhos, né? E o projeto da unificação ainda continua, por esse amigo, né, por esse irmão. O movimento espírita ainda não está como deveria estar, né, unificado. Ainda existem muitas as divergências, né, como ele mesmo relata, de filosofia, de ciência, de religião. Mas o importante é que cada um de nós façamos a nossa parte. E aí, vocês conhecem a história de quando ele desencarnou? Como ele foi recebido? Quem conta é Divaldo. Essa é uma das preces que ele faz. É muito interessante. Olha o modelo de prece. São poucas palavras, né, que ele utiliza. A gente quer fazer aquela prece gigantesca, né, bonita. Ele utiliza de poucas palavras. Olha o que ele fala. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, conceda-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos nós. É igualzinha a nossa, não é? Ah, Senhor, eu estou tão cansada, como eu queria repouso, né? Como eu queria viajar para a Bahia. Olha só como é. Conceda-me mais trabalho diante de ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre, assim seja. Bezerra. Então, Divaldo, ele conta, ele visualizou, né, esse momento. Ele diz assim, ó, foi despertado pelo espírito Celina, quando o Dr. Bezerra desencarnou, logo saiu do corpo, tá, gente?
nem passou por aquela perturbação que a gente passa. Ele logo se retirou, o espírito se retirou daquela massa, né? Pelo espírito de Celina, sendo informado sobre a sua nova condição agora fora da matéria. Naquele momento recebeu as boas-vindas de familiares, amigos e antigos companheiros de trabalho assistencial. Mas do lado de fora da dependência que o acolhia, ouviu um barulho que parecia uma manifestação popular. Indignado, perguntou o que estava acontecendo, sendo convidado pelo espírito benfeitor a observar a movimentação. Percebeu que uma multidão lhe acenava, identificando que muitas vezes tinham lágrimas nos olhos. Dirigindo-se a Celina, afirmava não conhecer ninguém quanto a benfeitora espiritual lhe informa. São aqueles que você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos que eram atormentados, que chegavam às sessões mediúnicas e sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você guiou. São eles que o veem saudar no pórtico da eternidade. Dr. Bezerra era doutrinador. E o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, somos informados, isso de Valdo contando, que não basta evitarmos o mal para estar em paz com a nossa consciência, é preciso que façamos o bem no limite das próprias forças, pois responderemos pelo mal que se originar do bem que deixarmos de fazer. Então, Dr. Bezerra é recebido por uma pleide de espíritos superiores e por aqueles que ele atendeu amorosamente, sem cobrar um centavo. E existe uma frase assim, máxima que ele deixa para aqueles, né, que estão ingressando na medicina, que o médico ele não pode questionar onde o paciente está, se está chovendo, se está calor, se está frio, se tem um táxi, hoje é um Uber, né, para vir lhe buscar. Se ele delegar por morar longe o paciente, ele não é um médico, ele é comerciante da medicina. Eis aí o nosso médico, não somente dos pobres, mas médico de nossas vidas. Médico espiritual, que traz para nós Jesus na sua prática, vivenciar, porque falar de Bezerra é falar de Jesus, sabendo que Jesus é esse Espírito puro, esse anjo que veio à Terra para nos orientar. Mas Bezerra é o Kardec brasileiro. E é esse Espírito que veio unificar e fazer com que hoje nós estejamos nessa sala a falar dele. Então que nós possamos, nós que temos, né, esse Espírito e que somos de uma casa de Bezerra de Menezes, porque ele está em todas, é vestir a sua camisa com lealdade, com dignidade, com honestidade e seguir os seus passos. Muito obrigada, gente. Foi difícil aturar, né?